paz, irmãos. O pastor Wellington me convidou ontem para poder estar trazendo a palavra. E aí eu fiquei... para mim é uma honra, com certeza, né? Mas assim, eu fiquei pensando assim, o que Deus, de repente, né? Gostaria de falar para mim e para a igreja. Então eu comecei a meditar, pedi a Deus, né, que me desse uma palavra, e eu iria pregar sobre Ezequiel capítulo 8, mas me veio o coração também falar sobre Efésios capítulo 6, e de repente, né, eu vi um vídeo falando exatamente sobre Ezequiel capítulo 6, então assim, aí eu achei aquilo ali assim, não foi coincidência, né? Na verdade, assim, Deus colocou no coração para falar sobre Ezequiel capítulo 6, e nós vamos então meditar um pouco nessa palavra, e na verdade é aquilo que nós hoje estamos vivendo. Eu quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias em Efésios capítulo 6, vamos ler do verso 10 até o 18. É o livro de Ezequiel capítulo 6, 10 a 18. Desculpa, irmãos. Efésios, capítulo 6, verso 10 a 18. Efésios. Certo. Efésios, capítulo 6, do verso 10 até o 18. Irmãos, então vamos ler. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Santíssimo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, e agradecemos por esse momento que estamos aqui, Senhor, lendo a Tua palavra, Senhor Deus, e nos preparando, Senhor Deus, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Senhor, que tudo que foi dito aqui, Pai, nada seja de mim, Senhor Deus. Que eu possa, Senhor, estar diminuído, Senhor Deus, com as minhas falhas, com o meu orgulho, Senhor Deus, com as minhas imperfeições, Senhor Deus, mas que o Senhor venha trazer uma palavra, Pai, que seja uma palavra de crescimento, Pai Celeste, que possamos sair daqui mais fortalecidos, Senhor, a enfrentar, Senhor Deus, as astutas ciladas de Satanás, Senhor Deus. Senhor, abençoe a cada um aqui, Senhor Deus. Nós queremos pedir, Senhor Deus, que nenhuma interferência maligna, Senhor Deus, venha, Senhor, nos atrapalhar nesse momento, Senhor Deus, seja até o mais pequenino daqui, Senhor Deus. Nós pedimos, Senhor, isso em nome de Jesus, Senhor Deus, que toda investida de Satanás seja neutralizada e anulada, ó Pai. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor quer, Senhor Deus, que possamos ser salvos, Senhor Deus, e que estejamos junto de Ti, Pai. Fale conosco, Senhor, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos. Irmãos, antes de entrarmos, né, diretamente na mensagem em si, eu quero quero dar uma discorrida na história, né? Para a gente poder entender o momento que nós estamos vivendo. Aqui, Efésios capítulo 6, na verdade, fala sobre uma batalha. Uma batalha que ela é constante, ela é diária, e que nós estamos passando, mas muitos de nós não estamos apercebidos
do tamanho, da dimensão que é essa batalha. E, na verdade, nós estamos vivendo em uma guerra. E esse momento que nós estamos passando, por exemplo, nós estamos passando por uma guerra biológica, uma guerra que foi premeditada, que já foi anunciada, mas que poucos deram atenção, né, a essa possibilidade de acontecer essa guerra. E na verdade, né, muitos de nós, de uma certa forma, estamos pagando o preço por não termos ficado vigilantes em relação a tudo isso que estaria acontecendo em nossos dias. Olhando aqui no dicionário, por exemplo, se a gente for ver, né, guerra significa luta armada entre nações, ou entre partidos de uma mesma nacionalidade ou de etnias diferentes, com o fim de impor supremacia ou salvaguardar interesses materiais ou ideológicos. Outra interpretação aqui também é que vai ser mais apropriada para a gente hoje, significa que guerra, qualquer combate com ou sem armas, combate, peleja, conflito. Então, nós todos os dias vivemos essa guerra. E durante a Segunda Guerra Mundial, a gente ouvia-se falar muito, hoje não vejo mais falar muito na mídia não, né? Mas existe um personagem que ficou muito famoso, um tal de Joseph Mengele, por exemplo. Na década de 80, 90, falava-se muito dele, aliás, quando se comentava sobre a Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente pode perceber o seguinte, que fazendo uma comparação com o texto bíblico que nós estamos vendo, existe uma guerra que Satanás tem travado, porque na verdade esses homens nada mais são do que agentes de Satanás. É uma guerra que acontece dentro da nossa mente, dentro da mente humana. Então, assim, de todas as guerras que acontecem, a maior guerra que existe, né, é a guerra que é travada dentro da nossa mente. E Joseph Mengele, por exemplo, né, ele utilizou vários experimentos com humanos. Assim, até citar aqui os experimentos que esse homem utilizou, dói, né? A gente não consegue entender como é que um ser humano seria capaz de causar tamanho sofrimento a outras pessoas em função de uma ciência, né? Vamos chamar assim, uma ciência. E dentre esses aparatos, vamos chamar assim, que ele utilizou, seria o MKUltra. Mas o que é o MKUltra, né? O MKUltra consiste na técnica de controle da mente humana. E essas técnicas foi muito utilizada na Segunda Guerra Mundial até meados dos anos de 60. Isso é o que eles falam. Mas na verdade, assim, essa técnica ela é utilizada até hoje em nossos dias. Por exemplo, né, a gente hoje se depara com vários artistas de televisão, né, os artistas de Hollywood, a música, né, os personagens da música popular. Então, assim, os irmãos percebem que essas pessoas, na verdade, que conseguem ter influência sobre as massas, a maior parte dessas pessoas, por exemplo, o filho do Will Smith, por exemplo, até Ricardo me chamou a atenção, que se a gente for olhar hoje, né, aquele jovem cresceu, a fisionomia daquele jovem, se a gente for olhar alguns outros, por exemplo, né, a gente consegue ver que são pessoas assim, que estão tão assim, destroçadas, acabadas, né, que são pessoas que são vítimas dessa MKUltra, cujo interesse maior é exatamente controlar a mente das massas. E a gente pode ver, por exemplo, que essas pessoas que são controladas, o que elas fazem? Elas espalham no meio da humanidade, né, de todo o globo terrestre, ou, né, não vamos entrar em detalhe, quem é globalista, quem é terraplanista, aqui a gente não... Na verdade é o seguinte, isso pouco para mim me interessa, né? O que me importa mesmo é o seguinte, é o céu, né? E que Jesus, no futuro, ele irá reinar sobre essa terra que Satanás reivindica como dele. Mas, veja bem,
o comportamento, por exemplo, né? Eu vivi os anos 70, nasci em 70. Então, assim, o comportamento das pessoas daquela época era um comportamento formal, né? Mas nos anos 70 eu não me lembro de muita coisa, assim, porque foi a infância. Nos anos 80, né, quando eu cheguei à minha adolescência, então assim, mas eu via o comportamento das pessoas, né, sendo, automaticamente sendo alterados, porque foram nos anos 80, inclusive, que a música, por exemplo, né, chegou aqui no auge, né? Hoje as pessoas que não vivenciaram aquela época, por exemplo, parece que sentem até saudade das músicas seculares dos anos 80, porque, assim, apesar dos pesares ainda, né, era uma fase em que a formalidade, né, sobressaía. Então, surgiram cantores como Michael Jackson, a Madonna, que veio trazer, né, disseminar no meio da população de todo o planeta a imoralidade, a perversidade, entendeu? A liberação sexual, e entre elas, tantos outros seguiram esse... Então, assim, nos anos 60, foram os Beatles, né, que veio mudar o comportamento de uma geração. Então, assim, Satanás, ele sempre tem trabalhado no comportamento, na forma das pessoas pensarem, até aonde nós chegamos, o que é hoje. Todo final de semana, lá em Nova Carapina, por exemplo, né, tem um pessoal ali, naquele meio ali, eles gostam sempre de colocar uma música muito alta, sabe? Assim, a gente é obrigado a fechar as janelas, porque assim, é um som insuportável. Mas o tipo de música, as letras das músicas, gente, não tem muito tempo, era proibido a gente ouvir uns negócios daquele. E, no entanto, hoje nós somos obrigados a ouvir, né? Por quê? Porque o respeito, a moralidade, tudo isso foi mudado em função de quê? Em função disso que eu estou falando, né? Essas pessoas, elas foram bombardeadas em sua mente e elas perderam o conceito do que é moral, né? Do que é correto. E hoje a indecência e a imoralidade para essas pessoas faz parte de um cotidiano e elas acreditam que todo mundo, né, vive nesse mesmo engano. Então, lendo aqui um texto que inclusive eu tirei da revista Super Interessante, fala o seguinte: Mentes Programadas. O MKUltra foi um programa clandestino da CIA nos anos de 1950 e 60, em plena Guerra Fria. O objetivo era ficar à frente da União Soviética nessa técnica promissora que permitiria novos métodos de interrogatório ou de conversão de agentes, mas para isso foram utilizados cobaias humanas sem que elas soubessem. Aí, na Segunda Guerra, como eu citei, né, esse Joseph Mengele foi um instrumento utilizado por Satanás para poder fazer experimentos humanos, e que depois, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, como os bonzinhos, né, reaproveitaram esses cientistas alemães que fizeram atrocidades e levaram para lá para desenvolver essas técnicas de controle humano. Irmãos, na realidade, assim, os governos do mundo, eles têm um Senhor e eles precisam seguir exatamente toda aquela agenda que eles fizeram. Não existe mocinho, bonzinho nessa história. Na verdade, todos ali estão com um único propósito, né? São duas colunas que vão chegar ao mesmo topo. Mas não me atendo muito, né, nisso que eu quero falar. Eu só quero fazer aqui uma explanação para que os irmãos possam entender realmente o que vem a ser isso. Inclusive, muitas pessoas foram assassinadas, né, pessoas que quiseram denunciar toda essa atrocidade. Por exemplo, o John Kennedy, ele chegou a declarar: querem escravizar o povo americano e eu vou denunciar. E nós sabemos o que foi que aconteceu com o John Kennedy, né? O pai do Michael Jackson, por exemplo, a revista mesmo declara que ele violentava os filhos, né, maltratava os filhos a fim de promover esse MKUltra para que eles pudessem desenvolver talentos, né, e serem o que o próprio Michael Jackson foi. Que, apesar de tudo, a gente conseguiu ver que foi uma pessoa que viveu, mesmo com toda a glória, toda a fama, foi uma pessoa infeliz,
né? E se alcançou a salvação ou não, só cabe a Deus julgar. Nós não podemos julgar. Mas assim, nesse período, né, antes de morrer, ele deixou para nós muitas lições, porque sabendo de tudo que aconteceria, ele fez uma reunião e ele falou o seguinte: gente, é preciso que nós nos amemos, né, uns aos outros, em função do que está por vir. Sabe, eu, por exemplo, né, como falando, a gente não pode julgar, mas Deus usa quem Ele quer, né? Deus usa quem Ele quer. Mas assim, vamos então entrar, depois de toda essa explanação, vamos então entrar naquilo que a gente precisa realmente falar. No meio de toda essa guerra, onde a gente encontra pessoas que estão sendo utilizadas por Satanás para poder, né, promover todo esse sofrimento, toda essa dor. Mas, irmãos, não somente nós cristãos, mas assim, toda a humanidade, elas têm um inimigo em comum: é Satanás. Satanás, ele é o nosso maior inimigo. Ele que tem promovido todo esse sofrimento, né, nesse mundo. Ele que tem promovido esse coronavírus, né? Quantas mortes que tem acontecido nesses hospitais. A gente tem visto, por exemplo, né, acompanhando a televisão, pessoas que, assim, chorando nos velórios, que não tiveram sequer a oportunidade de ver ou velar o corpo do seu parente, né? Simplesmente foi ensacado lá no hospital, que de repente eles nem sabem de que morreram. Como esse vídeo vai para, não sei se vai para a internet, mas assim, eu vou até evitar falar certas coisas que eu penso que aconteçam, o que acontece com essas pessoas dentro desses hospitais, né? Mas são coisas terríveis que acontecem e já houve denúncia em relação a isso. Então assim, mas o nosso maior inimigo é o diabo. Ele é o inimigo da humanidade e as pessoas servem a Satanás. Elas não têm noção, né, para o precipício, o caminho que elas estão seguindo. Eu, por exemplo, eu parei para poder ver um pouco, né, meditando um pouco sobre o que está acontecendo no mundo, no Brasil. Eu parei ali para poder olhar as blasfêmias do carnaval. Irmãos, a gente vê tanta coisa, sabe? Existem, né, você vê lá na foto, eu não aconselho ninguém a ver. Mas tem coisas que você tem que pegar e sair direto. Isso você vê no carnaval, tá? Estou falando do carnaval. Sabe, cenas que você tem que desligar o computador, que você não consegue ver. Então, assim, eu fico pensando, o que é que esse povo está esperando de Deus? E são exatamente essas pessoas que também estão ali, né, nos hospitais, estão morrendo, ficam doentes, vão para os hospitais, ali dentro o que acontece lá, ninguém sabe. Simplesmente recebem um diagnóstico que morreram, e elas são enterradas, né, ensacadas, enterradas, sem o parente sequer ver, nem se sabe se realmente é um ente querido que está ali, não sabe se o que foi feito deles. Então, assim, tudo isso é fruto do pecado, é a legalidade que o homem deu a Satanás, para poder Satanás agir dessa forma que tem agido nesse mundo. E a única coisa que a gente espera do homem é que ele se arrependa dos seus pecados e que realmente se voltem para Deus, mas parece que os homens, né, estão se afundando mais ainda no pecado. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão cegas, elas tiveram as suas mentes, né, cauterizadas pelo pecado, cauterizadas por Satanás. Eu já contei aqui essa experiência uma época, o que tem movido os homens, inclusive, né, à perdição. Assim, hoje, graças a Deus que nem tanto, mas já existia uma época que a minha vontade mesmo era assim, não era de ser rico, né? Mas eu queria ter dinheiro, queria ter uma vida confortável, queria ter isso, queria ter um belo carro e tal. Então, assim, já existiu época na minha vida que eu era muito voltado a essa questão de ter, né, alguma coisa. Só que aí o Ratinho, uma época, lançou um negócio parecendo a Telecena, né? Aí eu não sei porquê, aí eu peguei a televisão, tinha colocado lá no meu quarto, e aquilo estava me incomodando, porque eu sempre estava dormindo com a televisão ligada, né? E aquilo, Deus foi me incomodando.
Mas um dia, cheguei, alguma coisa me falou assim, olha, se eu comprar essa telecena do Ratinho, eu vou ganhar. Alguma coisa de mim está me dizendo muito forte que eu vou ganhar. Aí, irmãos, eu tinha uma conta poupança no Bradesco, né? Tinha uma conta poupança no Bradesco e uma conta corrente que eu recebi meu salário. E não sei porquê, eu acho que já contei isso aqui. E não sei porquê, naquela noite, eu sonhei assim, que estava entrando, né, na época, foi, eu acho que na década de, logo no início do Plano Real, entrava R$5.000 numa conta, entrava R$5.000 na outra conta e eu estava conseguindo pagar minhas dívidas, sabe? E ter dinheiro é uma coisa muito boa, né? Mas aí, e o sonho parecia ser tão real que quando acordei eu não acreditava que aquilo foi um sonho, né? Foi muito real, foi muito real. Bom, mas não passava de um sonho, né? No outro dia eu tinha que fazer minha marmita e trabalhar porque foi apenas um sonho. Mas aí, na mesma noite, né? De uma noite para outra, foi dormir de novo. Aí apareceu um anjo, né? Um aspecto assim bonito, umas vestes brancas, asas, né? Era um anjo loiro, cabelo caracolado. Mas no meu sonho eu sabia que esse anjo era Satanás, mesmo com aquela figura bonita, mas eu sabia no sonho que era Satanás. Então, no sonho, esse anjo me falou o seguinte: olha, tudo isso eu te darei se você me adorar. Aí no sonho eu respondi o seguinte: se para ter tudo isso for preciso te adorar, eu prefiro continuar pobre. Aí, né, acordei no outro dia, mas lembrei desse sonho. E eu falei, gente, mas, né, a cilada de Satanás, como Satanás ele aproveita da fraqueza do homem para poder querer laçá-lo, né? E exatamente, aquelas pessoas que são muito apegadas às coisas desse mundo, apegadas a dinheiro, a tendência delas realmente é sucumbir, né? Cair nas ciladas do diabo. E é por isso que tanta gente hoje, né, se infiltra em satanismo, maçonaria e tantas outras sociedades secretas aí, entendeu? Que só tem um mesmo fim, a perdição. Por quê, né? Olha, lá em João capítulo 8, 44, fala o seguinte: que Satanás, na verdade, ele é o pai da mentira, né? Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás, ele não pode te dar nada neste mundo, irmãos. Porque, na verdade, assim, não é dele. Tudo é de Deus. Porque se Satanás desse alguma coisa para alguém, né, a pessoa poderia levar, né, para o resto da vida. Mas tudo vai ficar aqui. Então, assim, a gente vê, né, pessoas famosas, cheias de dinheiro. Temos aí, por exemplo, o Gugu, que as riquezas, né, eram até, que surpreenderam até muita gente. Mas ele levou o quê? Né? Para quem vai ficar aquilo tudo? Então, assim, aí chegou o momento agora de prestação de contas. E agora? Né? Eu acredito, como eu não posso julgar ninguém, né? Se aquela pessoa não recebeu a salvação, eu tenho certeza que ele daria tudo que ele conseguiu, né, para um momento de felicidade. Satanás, na verdade, ele cega a mente dos incrédulos. As pessoas, né, elas ficam cegadas. Satanás, ele mascara em fantasias de luz e justiça. Comentando a respeito disso, irmãos, é uma coisa muito séria. Quando eu falei que queria pregar sobre Ezequiel capítulo 8, eu queria dizer o seguinte, que muita coisa que hoje está acontecendo nesse mundo, na verdade, às vezes não é culpa nem propriamente dos ímpios. Na verdade, assim, nós assim, no contexto evangélico, nós somos culpados, né, de tudo isso que tem acontecido neste mundo. Por quê? Porque quando eu tiver a oportunidade de falar sobre Ezequiel capítulo 8, quando Deus, né, levou Ezequiel a contemplar as coisas, as abominações que aconteciam na terra, Deus levou Ezequiel a contemplar a maior de todas as abominações que acontecia, irmãos, dentro da igreja. Então, a maior abominação dos nossos tempos aconteceu dentro da igreja. Nós tivemos aí, por exemplo, durante o ano 2000 até hoje, a gente viu o que a igreja evangélica se transformou, né? A vergonha que a igreja evangélica se transformou. Pessoas, né, fizeram da igreja tremendas boates,
A gente via pessoas dançando funk, dançando break, dançando todo tipo de dança, samba, pagode, tudo dentro da igreja, né? Pessoas fazendo aquelas danças de rua dentro da igreja, né? Pastores falando exatamente sobre riqueza, riqueza, riqueza. E agora eu quero perguntar para esses pastores, as riquezas que foram conseguidas, né? Para quem será? O que será feito dessas riquezas? E as pessoas que viveram sempre naquela expectativa de ficar rico, dando na expectativa de ficar rico e não conseguiram riquezas, né? Será que nesse momento hoje, em que o mundo já começa a cair numa recessão, numa derrocada na nossa economia, hoje, uma coisa eu falo para os irmãos, irmãos, se preparem, quem puder se preparar, se preparem, como o pastor Alan sempre falava, né? Gente, estoquem alimentos, né? Estoquem alimentos, eu sempre falava, eu tenho que estocar alimentos. Mas assim, se preparem, porque isso que está acontecendo hoje é só o início. Porque a recessão pela qual nós estamos caminhando, né? Assim, vai ser um cenário de fome. Eu fiquei besta lá nos Estados Unidos, vendo, por exemplo, algumas imagens de pessoas fazendo filas para conseguir comida. Quem diria os Estados Unidos da América, né, passando por isso? Então, assim, mas foi todo um cenário armado, né, por Satanás, claro que com a permissão de Deus, mas foi todo um cenário armado. Então, assim, Satanás, ele utilizou exatamente de falsos profetas para poder trazer, né, o declínio da igreja, tentar trazer o declínio da igreja, porque a igreja de Cristo, ela não entrará em declínio. O povo de Deus vai continuar orando, vai continuar buscando, o povo de Deus, né, vai passar por toda essa tribulação firmes, né, e assim, e mais cheios de fé e mais cheios do Espírito Santo de Deus, porque assim, nós cremos que diante de toda essa situação, Deus, ele continuará cuidando de nós. Nós não podemos nos desesperar, né? Eu estava falando com o irmão, eu estava com a pressão do meu carro atrasado, nunca aconteceu isso, já tinha acontecido 2 prestações, né? Mas assim, Deus de uma forma miraculosa arrumou um jeito de pagar minha prestação, consegui um trabalho e consegui pagar a prestação do carro, né? Aí agora só estou com uma prestação vencida, que venceu dia 29 agora. Então assim, Deus, ele tem cuidado dos seus filhos. E a gente precisa crer, irmãos, né? Se algum servo de Deus chegar a pegar um vírus desse aí, olha, pode ter certeza, vai ser com a permissão de Deus, porque assim, nós precisamos crer que Deus, ele cuida de nós. Não sei como aconteceu, né? Navegando na internet, eu entrei num fórum de jovens e adolescentes, né? Aí eu estava no lugar errado, mas eu pude ver ali as declarações que aqueles jovens faziam, sabe, eram jovens deprimidos, né, com a alma, parece que uma alma abatida, falavam de suicídio, sabe, eu fiquei chocado e triste em ver uma situação igual àquela. Como é que pessoas tão jovens, mas tão deprimidas, e só falavam em tirar a vida? E quantas pessoas têm se matado? Por quê? Porque, de uma certa forma, Satanás encontrou uma brecha na vida desses jovens. Para quê? Para colocar diante deles a acusação. Satanás, ele é o nosso acusador. Existem pessoas, inclusive no nosso meio, que são verdadeiros servos de Satanás e fazem o papel do diabo, que são verdadeiros acusadores. Quantas pessoas que nós temos em nosso meio evangélico ou no nosso meio, no mundo, que pessoas que precisam às vezes de, né, uma palavra amiga, uma palavra, né, de consolo que vinda da parte do Senhor, e na verdade só recebem acusação, deixando essas pessoas mais deprimidas, e que muitas dessas pessoas, a única coisa que elas encontram de se livrar de todo esse sofrimento é tirando a própria vida. Então é muito sério, sabe, ser cristão neste mundo é uma coisa muito séria, porque nós temos a missão, né, de levar Jesus para as pessoas e tentar trazer, através de Jesus,
essas pessoas, né, tenham refrigério na alma. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei, diz Jesus. Então, Jesus é o único caminho, é o único meio que traz alívio para a dor, né, para a depressão. E esse Jesus tem sido muitas vezes, né, negado e ofuscado através de maus testemunhos. Quantas pessoas quando você quer falar de Jesus para aquelas pessoas que muitas vezes estão sofrendo, e essas pessoas nos jogam na nossa cara, né, certos comportamentos de pessoas que se dizem ser servos de Deus. E essas pessoas que não amam o próximo, sabe? Pessoas que não têm amor ao seu próximo, sabe? São pessoas que realmente elas precisam ter um encontro com Jesus. Quantas vezes já falei, inclusive eu tive a oportunidade de, domingo retrasado, testemunhar para uma pessoa que me contou umas coisas, né, lá no interior afora. Sabe, esse povo é meio cruel, né? Quando eles querem se vingar, eles matam sem dó. E ainda por cima teve a coragem de dizer que crê em Jesus, que acredita que morrendo iria encontrar com Jesus. Eu falei para ele o seguinte: olha, né, Jesus, o maior de todos os mandamentos que Jesus nos deu é amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Sabe, amar o nosso inimigo e perdoar o nosso inimigo, só quem está em Jesus. Quem não está em Jesus não consegue, irmãos. Não consegue. Então é preciso, né, que nós, como servos de Deus, que nós tenhamos condições de rever os nossos conceitos, para ver se realmente nós servimos a Jesus ou não. Porque muitas das vezes, né, eu estou falando no significado correto da palavra. Muitas das vezes, ao invés de sermos bênçãos para a vida de várias pessoas, nós nos tornamos verdadeiras desgraças na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque uma vez que nós realmente não temos um compromisso com Cristo, anunciamos a Jesus, mas nós não testificamos daquilo que realmente, né, que Jesus fez, a gente acaba escandalizando e muitas vezes a gente acaba afastando as pessoas de Jesus. A nossa guerra, irmãos, é uma guerra, né, terrível. Eu lembro quando eu li um livro, Filhos do Fogo, do Daniel Mastral. Assim, eu acredito muito no que está escrito naquele livro. E quando eu pude, em 2004, quando eu pude ler aquele livro, eu, por exemplo, tive um impacto muito grande na minha vida espiritual. Em muita coisa, aquilo também mexeu comigo. E uma frase que eu li naquele livro foi o seguinte, né? Falava o seguinte: demônio é energia pura. Ele falando sobre o que seria os demônios. Aí eu lembro que um dia eu estava em casa, né? Aí deitei na cama, a Esté estava do meu lado, aí eu deitei e fui descansar, né? Aí ela estava lá fazendo a unha, e de repente assim eu ouvi uma voz, sabe? Não é uma voz audível, mas é uma voz que a gente ouve. E falou o seguinte para mim: demônio é energia pura. E depois que veio aquela voz, na realidade, sabe, eu fiquei totalmente paralisado, meu corpo formigava, né? Uma coisa que nunca tinha acontecido comigo antes, e aquilo assim queria me sufocar, eu ficava sem ar, né? Lutando para poder respirar, e eu comecei a clamar então por Jesus, né? E de repente aquilo foi embora. E aquilo acontecia comigo, passou a acontecer comigo, né, algumas noites, de forma que eu tinha até medo de dormir e ter essa reação, né? Quando eu ia para a cama, eu já estava até assustado. Mas, graças a Deus, isso tem um tempão. Até que aconteceu agora, foi essa semana, né? Eu estava deitado, de repente aquilo veio. Mas eu achei interessante que o testemunho de um ex-bruxo lá da África, né? Hoje ele dá um testemunho sobre Jesus excelente, o encontro que ele teve com Jesus, que coisa maravilhosa. Então o repórter lá, africano, angolano, pegou e falou sobre isso que estava acontecendo. E ele pegou e falou o seguinte: olha, isso aí é um espírito humano, né, que veio com o propósito de te matar. Só não fez isso porque o Senhor não permitiu. E Satanás, ele só toca o servo de Deus, né, se o Senhor permitir. E às vezes até as pessoas que não têm Jesus, mas assim, é a mãe que está orando pelo filho, né? A gente vê, por exemplo, bandidos aí, né, que todo mundo às vezes ficam torcendo que acontece alguma coisa com eles,
Mas às vezes a pessoa que aparentemente é a pessoa boa acaba falecendo e não acontece nada com o bandido. Mas vai ver, a mãe dele é crente, está ali orando, né? De madrugada pedindo a Deus, salve meu filho, salve meu filho. E assim, e por causa da oração da mãe, Deus protege até a pessoa, né, que aparentemente, se for olhar assim no meio social, seria os piores dos seres humanos. Então, assim, mas isso é porque nós estamos vivendo numa luta que nós não conseguimos ver. A batalha que acontece nas regiões celestiais, né, ela é intensa. E muitas das vezes nós estamos lutando contra o alvo errado. Nós estamos lutando contra o nosso irmão. Se existe uma pessoa que está fazendo mal a você, se a pessoa está falando mal de você, e se a pessoa está te perseguindo, por isso Jesus falou que a gente deve orar por essas pessoas. Nós temos o dever de estar orando por essas pessoas, porque na realidade é Satanás que está agindo por trás dessas pessoas. Né? Existem pessoas que você não sabe nem o nome delas, mas essas pessoas, elas não gostam de você, elas odeiam você e fazem de tudo para poder fazer alguma coisa contra você. E você fica pensando o seguinte, o que foi que eu fiz contra essa pessoa? Mas não você não tem que lutar contra essa pessoa. Comece a orar por ela, porque Satanás está ali utilizando aquela pessoa para poder te afligir. A nossa luta, ela está muito além daquilo que nós imaginamos. Né? Nós temos que lutar contra os principados e as potestades. Jesus, por exemplo, quando na tentação lá do deserto, Jesus conseguiu vencer Satanás, foi pela palavra. E nós, como nós estamos em relação à palavra de Deus? Será que nós estamos nos alimentando da palavra de Deus para podermos falar, dar a resposta certa, né, no momento, para poder neutralizar Satanás? A forma que nós temos de vencer Satanás, Jesus falou o seguinte, olha, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós, irmãos, se formos olhar, assim, todos nós temos pecado. A Bíblia fala que Jesus, né, ele nos defende diante do Pai dia e noite, porque Satanás está dia e noite nos acusando. Um dia, né, quando nós tivermos um novo corpo celestial, um dia quando nós estivermos livres, né, desse corpo pecaminoso, aí sim. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos, né, a todo tipo de pecado, a todo tipo de paixão. Então só cabe a você decidir o que você fará ou não fará. E mesmo que você venha pecar, conforme foi falado a semana passada, né, seja por acidente, seja um tropeção, né, Jesus, ele é o nosso advogado e nos defende contra as acusações de Satanás. Então a nossa luta, ela vai muito além daquilo que nós conseguimos ver, né? Lá em Apocalipse capítulo 12, verso 10 diz, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante de nosso Deus. A derrota de Satanás é certa, mas suas acusações não cessarão. Satanás, ele já está derrotado. Satanás, ele já tem o seu destino, né, selado, já tem o seu destino já, né, programado, certo, que é o lago de fogo. E ele tem tentado arrastar uma multidão. Quanto mais pessoas ele conseguir arrastar para lá, né, mais feliz ele ficará, feliz em aspas. Satanás não é feliz, uma pessoa que sente ódio não é feliz, né? Mas assim, mais satisfeito ele ficará, porque ele está conseguindo destruir, né, a obra-prima da criação de Deus, que foi o homem. Nós fomos feitos para adorar ao Senhor. Então, irmãos, quando a gente vê, né, pessoas bem-sucedidas, pessoas, né, aparentemente assim felizes, ninguém consegue ser feliz sem Jesus. Ninguém consegue ser feliz sem Jesus, né? Satanás, se os irmãos olharem, por exemplo, forem ouvir o testemunho de ex-bruxos, por exemplo, todos eles falam que não são felizes, porque o diabo não tem felicidade para ninguém. A felicidade está em Jesus. Da mesma forma como os cristãos antigamente, né? Como acontece com os cristãos hoje, que são perseguidos nesses países onde o evangelho é proibido.
esses cristãos, às vezes, eles vão para a morte cantando e falando: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E não sabem, meus irmãos, né? Quando chegar naquele grande e glorioso dia em que nós, né, recebermos de Deus: vinde, benditos do meu Pai, para o gozo eterno, e que nós olharmos aquela multidão de pessoas perdidas, sabe, elas chorando, se lamentando, clamando por misericórdia, e uma vez que não haverá mais misericórdia, né? Quão grande dia é triste para aqueles que não aceitaram Jesus, que rejeitaram a palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos, de uma certa forma, testemunhar da palavra de Deus. Na oportunidade que nós tivermos, como graças a Deus eu tive a oportunidade de falar para aquele senhor que achava que estava com Jesus, mas acabou me contando as atrocidades que ele fez. Então eu pude falar para ele que a Bíblia fala que os homicidas serão lançados no lago de fogo. Então, por amor a essas pessoas, a gente precisa, né, falar do amor de Cristo. Quando chegar alguém, né, falar mal de nós, quando chegar alguém, às vezes você não sabe nem porquê. Irmãos, às vezes crente, irmãos, às vezes não, é uma boa parte, uma parcela significativa, crentes, carregam as suas Bíblias nas mãos, vão para a igreja, cantam, né, pregam o amor, mas são pessoas que odeiam o seu próximo. Eu falo o seguinte, eu pude falar para aquele homem: olha, tem mais de 30 anos que eu estou dentro da igreja, mas parece que tem menos de um ano, né, ou um ano e pouco que eu aceitei a Jesus, quando eu li João capítulo 15, quando o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Então, nós precisamos estarmos preparados para essa luta. Que nós possamos sair daqui hoje, nessa manhã, sabendo que a nossa luta não cessou. Satanás, ele sempre irá procurar uma forma, né, de nos fazer infeliz. Ele sempre irá procurar uma brecha para nos acusar, dia e noite. Ele sempre tentará colocar sobre nós um peso que às vezes não é nosso. Mas e mesmo que seja, né, Jesus é aquele que nos prometeu paz, alegria, né? E ele prometeu trazer paz e felicidade aos oprimidos. Que nós não possamos esquecer disso, né? Que a nossa luta e a nossa vitória é certa se nós estivermos em Cristo Jesus, tá? E que nós saibamos que tudo isso que está acontecendo neste mundo, tá? Tudo isso é com a permissão de Deus, porque o homem, né, ao invés de procurar Deus, ele procurou servir a Satanás, e a mão de Deus começa então a pesar sobre este mundo. E o peso da mão de Deus, irmãos, sabe, para aqueles que irão enfrentar a ira do Altíssimo, realmente, sabe, antes não tivessem nascido. E o nosso papel, irmãos, assim que tivermos a oportunidade, né, vamos falar de Jesus para essas pessoas. Aqueles que nos perseguem, né, mesmo talvez sejam crentes, crente, sabe, mas, né, não vive como crente. É crente, mas carrega a Bíblia, mas não sabe nem o que está escrito lá. E mesmo que leia, talvez o Espírito Santo de Deus nem revela àquela pessoa o que está escrito ali, porque é uma pessoa que não tem compromisso com Deus. Mesmo essas pessoas que se acham serem salvas por Jesus, se você percebe que ela precisa ouvir do amor de Cristo, vamos falar para elas também do amor de Cristo, né? Porque nós vivemos assim, tivemos um momento que houve uma explosão evangélica no Brasil, mas pouquíssimas pessoas realmente conhecem Jesus.